Olá, queridos alunos do 8º ano/9 da Escola Santa Helena, sejam bem-vindos à 7ª aula da disciplina de História. E essa nossa 7ª aula ela é referente ao 3º bimestre do ano letivo de 2020 e nós vamos estar fazendo, nesse momento, uma abordagem sobre o socialismo e nessa nossa primeira apresentação eu trago a vocês uma referência do sistema econômico socialista, ou socialismo, como é classificado historicamente. E é importante, quando falamos em socialismo, nós termos a compreensão de que o socialismo, teoricamente falando, de um ponto de vista teórico, científico, é um sistema político e econômico baseado na igualdade, ok? Por isso ele se propõe a distribuição igualitária de renda, extinção da propriedade privada, socialização dos meios de produção, economia planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletariado. Então, são algumas características básicas de socialismo que eu trago a vocês nessa primeira apresentação, mas é importante também, quando falamos em socialismo, entendermos que o socialismo ele visa uma sociedade sem classes, do ponto de vista teórico, ok? Onde bens e propriedades passam a ser de todos. O objetivo, basicamente, é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre pobres e ricos. Mas é importante nós reiterarmos e lembrarmos que, assim como todo e qualquer mecanismo sociopolítico, econômico e cultural tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, na teoria, o socialismo ele vem embasado por todas essas características que nós estamos discutindo ao longo dessa nossa aula. No entanto, na prática, tais características não se efetivam especificamente desse modo. Então é importante nós fazermos uma análise a fundo e termos a concepção de que nós estamos trabalhando o conhecimento teórico e científico sobre socialismo. Como essas práticas elas irão se difundir nos diferentes meios sociais já é uma outra questão que precisa ser discutida, analisada e balanceada de uma maneira mais específica, analisando caso a caso. Isso é muito importante também nós compreendermos, ok? Na nossa segunda apresentação da 7ª aula da disciplina de História, eu trago a vocês alguns aspectos que nós iremos abordar agora, como, por exemplo, a história do socialismo, que é o nosso primeiro tópico aí da segunda apresentação, o socialismo utópico, que é o nosso segundo item dessa segunda apresentação, e o socialismo científico, que é o terceiro item da segunda apresentação que eu trouxe a vocês, ok? Então vamos falar um pouco sobre a história do socialismo. O socialismo ele surgiu no século XVIII como forma de repensar o sistema vigente, neste caso o capitalismo, ok? Para tanto, o primeiro estudioso a utilizar o termo socialismo foi Henri de Simon, ok? Entre 1760 e 1825, ele era filósofo e economista francês, ok? Ele propôs inclusive a criação de um novo regime político-econômico no qual os homens repartissem os mesmos interesses e recebessem adequadamente pelo seu trabalho, tudo isso pautado no progresso industrial e científico. Então nós temos aí também como referência no socialismo, no estudo sociológico e na prática do socialismo enquanto sistema econômico, nós temos Karl Marx entre 1818 e 1883 e Friedrich Engels entre 1820 e 1895, que publicaram o Manifesto Comunista em 1848. E o texto do Manifesto Comunista, ele basicamente apresentava as características de princípios do socialismo científico, pensamento comunista, o conceito de luta de classes, a crítica ao modo de produção capitalista, a crítica aos 3 tipos de socialismo, o utópico, o reacionário e o conservador, o materialismo dialético e histórico, a convenção de mais-valia, inclusive a revolução socialista. São alguns dos aspectos abordados aí no Manifesto Comunista de Friedrich Engels e Karl Marx.
Por esse motivo, o socialismo científico, muitas vezes, ele é conhecido pelo nome de marxismo, por estar associado ao Karl Marx, que foi aí um dos principais interventores da prática de teorias e práticas, melhor dizendo, né, do contexto sociológico, da sociologia ou do sistema econômico socialista nos meios sociais, entre os grupos sociais. E seguindo aí para o nosso próximo item, nós vamos falar agora um pouco sobre socialismo utópico. O que seria o socialismo utópico? O socialismo utópico, desenvolvido no século XIX, ele é fundamentado na mudança da consciência dos indivíduos das classes dominantes. Isto acontece por meio de um modelo idealizador e por isso leva o nome de utópico, ok? Um dos grandes estudiosos desta corrente foi o filósofo e economista francês Claude Henry de Rouvroy, mais conhecido por Conde de Saint-Simon, ok? E ele desenvolveu essas teorias basicamente entre os anos de 1760 e 1825. Outros que junto com ele levaram a cabo os estudos sobre este modelo foram justamente aí Charles Fourier, entre 1772 e 1837, Pierre Leroux, entre 1798 e 1871, Louis Blanc, entre 1811 e 1882, e Robert Owen, entre 1771 e 1858. Karl Marx, ele criticava esse tipo de modelo. Para ele, o socialismo utópico apresentava os ideais de uma sociedade mais justa e igualitária, mas não explorava as ferramentas nem o método para que os objetivos eles fossem atingidos. Então, por esse motivo, Karl Marx ele tecia críticas contra o socialismo utópico. Mas seguindo aí esse contexto, esse panorama historiográfico, nós temos também o socialismo científico, que é o nosso terceiro item dessa segunda apresentação, né? E o socialismo científico ou socialismo marxista, ele foi um sistema no qual o método ele estava pautado na análise crítica e científica do capitalismo, diferentemente do socialismo utópico, ok? Essa corrente teórica ela não buscava uma sociedade ideal. Seus teóricos se baseavam numa análise histórica e filosófica da sociedade, daí o termo científico, ok? O socialismo científico ele foi criado por Karl Marx entre 1818 e 1883 e Friedrich Engels entre 1820 e 1895, no século XIX. Para os marxistas, o capitalismo ele era baseado em duas classes, explorados e os exploradores. Por isso, a proposta desta corrente, especificamente, ela esteve fundamentada na luta de classes, na revolução da classe proletária, no materialismo dialético e o próprio materialismo histórico e na doutrina da mais-valia. O importante não era extinguir o capitalismo especificamente, mas sim compreender suas leis. Os marxistas eles acreditavam que dificilmente o capitalismo ele seria substituído por outro modelo político-econômico. Então, é importante, quando discutimos esses aspectos, nós termos essa compreensão. E algumas curiosidades sobre o sistema econômico socialista é que, por exemplo, a Rússia ela foi o primeiro país a implantar o regime político socialista a partir de 1917, na Revolução Russa. Atualmente, os países socialistas eles são Cuba, China, Coreia do Norte, Laos e Vietnã. O socialismo real é o socialismo desenvolvido no decorrer do século XX, segundo os contextos científicos e historiográficos, ok? E a partir daí nós temos uma visão ampla sobre todos os aspectos que caracterizam o sistema socialista enquanto sistema econômico e que vigorou por muito tempo de maneira teórica e prática até mesmo no mundo. Nessa nossa sétima aula da disciplina de História, nós vimos aí todos esses aspectos relacionados ao socialismo. Espero que todos tenham compreendido. Não esqueçam de deixar o seu joinha, de dar o seu like no nosso vídeo, de postar aí o seu comentário para que nós possamos fazer as nossas interações, ok? Lembrando que o socialismo é o último assunto
do terceiro bimestre. Na nossa 8ª aula da disciplina de História, nós vamos estar fazendo uma revisão sobre os assuntos que foram estudados durante esse terceiro bimestre, ok? E até o nosso próximo encontro, gente. Cuidem-se, fiquem todos bem. Até logo. Tchau, tchau.